Hoje a gente mergulha no segundo capítulo do primeiro livro das Crônicas. Olá. Um capítulo que à primeira vista, parece só uma lista enorme de nomes, né? Exato, mas vamos ver que tem muito mais coisa aí. A espinha dorsal aqui é a genealogia, sabe? Especialmente a linhagem de Judá, que vai nos levar, assim, a uma figura bem central na história de Israel. Com certeza. O capítulo começa, né, listando os 12 filhos de Israel, o Jacó, mas rapidinho ele já mergulha nos descendentes de Judá. Isso. E olha, já começa com um tom meio pesado. O primogênito de Judá, o texto diz que ele era mau aos olhos do Senhor, e por isso morreu. Pois é, um início já marcante. E logo depois vem a história de Tamara, nora de Judá. Isso, que teve com ele Pérez e Zerá, garantindo a continuidade da linhagem de Judá de uma forma bem particular. É fascinante notar, né, como essas listas eram vitais naquela época. Elas definiam identidade, direitos de terra e aqui, crucialmente, estabeleciam uma linhagem real. O destaque em Judá não é por acaso, claro. Está preparando o terreno para a monarquia de Davi. Totalmente. E seguindo por Pérez, que nasceu dessa união com Tanar, a gente encontra nomes que vão ficando familiares, né? Hezron, Rão, Aminadab, Naasson, na ação que é descrito como líder do povo de Judá lá no Êxodo, né? exatamente. E depois Salmão, Boaz. Sim, aquele Boaz da história de Ruth. Que legal essa conexão. E depois o Boaz? Vem Obed, depois Jessé e finalmente Davi. O texto aqui diz que ele é o sétimo filho de Jessé. Sétimo. Interessante. E ainda lista as irmãs deles, Zeruia e Abigail, e até os filhos delas. É bem detalhado. É uma construção muito cuidadosa. Se a gente conecta isso ao quadro geral, né, vemos a construção da legitimidade de Davi. Cada nome é um elo nessa corrente. Não é só uma lista, então. É quase uma declaração dinástica, né? Exato, é uma afirmação. Mas o interessante é que não é só uma linha reta e limpa até Davi. Ah, aqui é onde fica realmente interessante. Porque no meio desses nomes todos, surgem umas histórias, uns detalhes meio curiosos, né? Sim, e esses detalhes são muito reveladores. Pega, por exemplo, a história de Cesã. Ele era descendente de Jeramiel, outro filho de Resrom. Cezanne, lembro dele. O que tem de especial? Ele não teve filhos homens, só filhas. Aí o que ele faz? Casa uma das filhas com o servo egípcio dele, um homem chamado Jarra. Nossa, casou a filha com um servo egípcio? Isso. E a linhagem continuou através deles. Isso, assim, mostra uma certa flexibilidade, né? Não era só a linhagem patrilinear estrita que contava em todas as situações. Que coisa, uma inclusão bem inesperada. E tem também a menção a Acã, ou Acar, como é o chamado aqui. Isso, Acar. O nome é até um jogo de palavras porque Acar se parece com a palavra hebraica para desgraça. Ele é lembrado por ter trazido desgraça a Israel lá em Jericó, quando pegou coisas que eram para ser destruídas. Colocar ele ali, o causador de desgraça, bem na genealogia de Judá, é um lembrete forte, não acha? Com certeza. É como se dissesse, olha, mesmo na tribo escolhida para a realeza, o pecado individual tem consequências coletivas sérias. A teologia está ali, na lista. Faz sentido. A inclusão desses detalhes, tipo a história de Cesã e Járria, ou a menção a Acã, ou até as várias esposas e concubinas de Caleb que aparecem, Exato. Mostra que essas genealogias não são, digamos, esterilizadas. Elas refletem as complexidades sociais, as consequências dos atos, momentos de falha e até essa inclusão inesperada. então não é só uma árvore genealógica bonitinha, é um registro mais cru da vida, com erros e acertos. Precisamente. E isso levanta uma questão importante, né? Sobre como essa memória familiar era guardada e transmitida, com todas essas nuances. Não era só para listar nomes, era para carregar as histórias e as lições junto. E a gente vê também as conexões com lugares, né? Os descendentes de Caleb e Ur associados a Kiriat Jearim, a Belém. Sim, e no finalzinho do capítulo menciona até clãs de escribas em Jabés. Escribas. Interessante. Exato. Essas listas ancoram as famílias não só no tempo, na história, mas também no espaço geográfico e nas suas funções sociais dentro da comunidade israelita. Tinha líderes, guerreiros, construtores e até os escribas, né? Pinta um quadro da sociedade. Então, para a gente amarrar,
Este capítulo, apesar de denso com nomes, funciona como um mapa fundamental, um mapa da estrutura de Israel, com esse foco claro na linhagem real de Judá que leva a Davi. Isso. Mas, ao mesmo tempo, é pontuado por essas histórias individuais que revelam muito sobre fé, sobre consequências dos atos, sobre a dinâmica social da época. É bem rico, na verdade. É muito rico. E fica talvez uma reflexão, né? Além da óbvia legitimação de Davi, o que mais a inclusão desses detalhes comunicava ao público original? Tipo, o destino de Herum, a transgressão de Arcar, ou esse arranjo do Cézanne com o Jarrah. Que mensagens sobre julgamento divino, sobre responsabilidade ou até sobre uma certa flexibilidade social e divina podem estar codificadas ali, nessas listas ancestrais? Boa pergunta. Dá o que pensar ao reler essas genealogias que parecem tão secas à primeira vista. Exatamente. Fica a reflexão.